A camisa 9 da seleção brasileira. Uma das camisas mais pesadas do futebol mundial. Uma das que mais tem história, que mais teve craques a vestindo. Talvez só perca para a camisa 10 da própria seleção brasileira. Mas essa a gente sabe que está muito bem representada para a Copa do Mundo. Aliás, falando em Copa do Mundo, voltemos à camisa 9. Faz quanto tempo que vocês ouvem a expressão o 9 do Hexa? Quantas vezes se iludiram com um atacante brasileiro, com o próximo homem-gol da seleção? Bom, eu tenho uma notícia para vocês. Finalmente o achamos. Quer dizer, pode até ser que o Hexa não vem. Pode até ser que ele não use a camisa especificamente. Mas sim, habemos o nosso 9, Pedro. Mas vocês sabem por que o Pedro é o nosso 9? Ou melhor, sabem por que ele foi para a seleção? Se liga que a gente explica no vídeo de hoje da TV Torcedores. Rapaziada, o técnico da seleção brasileira, o Adenor Bach, o Tite, finalmente ouviu os pedidos do povo, as clamações das ruas e convocou o Pedro Guilherme, também conhecido como Pedro, atacante do Flamengo, para a seleção brasileira. Ainda que ele esteja jogando muita bola, não é exatamente simples ir para a seleção brasileira. A concorrência é sim pesada, e o Tite também tem um método de convocação, de gestão de grupo, que dificilmente agrega jogadores fora do que ele tem testado. Por isso mesmo fizemos essa análise de hoje para mostrar o que convenceu de fato o Tite a convocar o Pedro para a seleção brasileira e quem sabe para a Copa do Mundo. A gente vai elencar alguns dos pontos da nossa análise e você vai acompanhando aqui com a gente. Um desses pontos são os números do Pedro, né? O que ele vem jogando nessa temporada, que é um absurdo. Essa, por exemplo, já é a temporada mais artilheira da sua carreira. É também a temporada em que ele mais fez jogos como titular do Flamengo. Até a gravação desse vídeo, se a gente fizer o recorte dos jogos do Flamengo só sob o comando do Dorival, o Pedro tem a incrível média de gols de 0,6 por jogo, que seria um pouco mais do que um gol a cada 2 jogos. Se a gente eleva isso para participações em gols, são 0,91 participações em gols por jogo, o que dá praticamente uma participação direta em gol, seja marcando o gol ou dando uma assistência por partida. Se não bastassem esses bons números, o Pedro ainda também tem uns feitos históricos para colocar no currículo na hora de mandar ali pro Tite pensando na Copa do Mundo. Na Libertadores, por exemplo, ele se tornou o jogador com mais gols em uma edição do torneio com a camisa rubro-negra, ultrapassando inclusive o Zico e o próprio Gabigol. Outra coisa que ele fez foi só igualar o Pelé, amigos, isso mesmo, ao fazer 3 gols no Vélez Sarsfield na ida das semifinais, ele repetiu o feito que apenas o Pelé tinha feito quando fez 3 gols sobre o Botafogo na Libertadores de 1964. Bom, todos esses números, essa boa fase e esse momento que ele fede a gol, colocou ele no radar da seleção brasileira, né? Credenciou ele a ser convocado. Mas agora, o que fez ele ser chamado de fato, né? Estar na lista dos convocados do Tite, tem muito mais a ver com o seu estilo de jogo e com o estilo de jogo dos outros jogadores que ele tem disponível lá na seleção. Para isso, olhamos, por exemplo, para Gabriel Jesus e para Richarlison, né? Os dois mais prováveis atacantes que devem estar na Copa do Mundo, inclusive junto do Pedro, se tudo der certo. O Gabriel Jesus virou, ou melhor, voltou a ser o centroavante com a transferência para o Arsenal, enquanto o Richarlison, entre a sua reta final no Everton e seu início do Tottenham, virou um jogador que sai um pouco mais da área, ainda que seja um camisa 9 de formação, de certa forma. Independentemente do posicionamento inicial deles, o fato é que eles têm uma tendência em comum, quer cair para os lados, quer buscar jogadas em velocidade, tentar aquele drible no 1 contra 1, enfim, são jogadores que produzem até mais fora da área do que dentro dela. O Pedro, por outro lado, oferece outras coisas em seu posicionamento e estilo de jogo. Ele é um jogador mais forte e até mais alto que o Gabriel Jesus e que o Richarlison. E é um jogador que ocupa mais a grande área adversária do que os dois naturalmente, né? Se o Rick e o Jesus caem mais para os lados, o Pedro busca de fato a área e a pequena área. Hoje em dia, para você poder fazer isso, é preciso ter muita inteligência no seu posicionamento. Se deslocar do lugar certo na hora certa, atrair os zagueiros, enfim, desequilibrar as defesas, uma coisa de 3, 4 passos ou um pique. Isso o Pedro mostrou muito bem contra o Tolima, nas oitavas de final da Libertadores, já no jogo no Maracanã, em que ele usou e abusou desses movimentos
e fez uma atuação histórica, inclusive. Bom, além do ótimo jogo sem a bola do Pedro, ele é de fato muito bom com a bola no pé, né? Ele tem muita qualidade técnica para dominar, para passar. Isso porque a gente nem está entrando no mérito da finalização, que com os números que a gente mostrou são impecáveis praticamente. No jogo pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, ele mostrou bastante do seu repertório de domínios e passes. Ele inclusive também fez uma jogada muito boa contra o Palmeiras lá no Allianz pelo Brasileirão, em que ele devolve de peito e faz uma tabela com o Arrascaeta, quase tudo de primeira, que mostra bastante essa qualidade e essa visão dele para poder fazer esses passes. O Tite, inclusive, elogia o Pedro justamente por isso, né, pela capacidade dele de fazer tabelas, de acompanhar a jogada tanto no posicionamento quanto na ideia, né? Ele entende rapidamente o que o jogador quer fazer e também consegue propor rapidamente novas ações para o jogador que está com a bola e vê ele fazendo uma parede, né? Aliás, falando em parede, é outro grande mérito do Pedro nessa ida para a seleção, né? Seja nessas jogadas curtas, como a gente mostrou contra o Atlético, contra o Palmeiras, mas também nas bolas longas, né? Como uma arma para poder superar pressões altas, como o Flamengo fez, por exemplo, contra o Corinthians na Libertadores. Mas assim, o que mais chama a atenção, o que é de fato mais diferente do Pedro, quer dizer, né, além dessa improvável combinação entre física, técnica e inteligência posicional, é o que ele faz dentro da área, em que ele junta toda a inteligência, toda a técnica e toda a intuição que ele tem e faz um dos provavelmente melhores movimentos de desmarque do futebol brasileiro e provavelmente mundial. Olha o que ele faz aqui nesse jogo contra o Avaí, em que ele se movimenta e tenta o tempo inteiro enganar o zagueiro do Avaí até que ele recebe a bola e consegue concluir para o gol de maneira bem tranquila até. Nesse jogo aqui pela seleção olímpica também, ele manda muito bem e faz esse movimento de desmarque e consegue completar a bola para o gol, fazendo parecer fácil até de certa forma. Bom, além das qualidades dele, a gente tem também um mérito que é mais coletivo, né? Que é a questão do esquema em que ele joga no Flamengo. O Pedro atua sobre uma formação, especialmente no ataque, né? Especificamente no ataque do Flamengo, que pode facilitar a adaptação dele dentro da seleção brasileira. Ele joga como um atacante, como um centroavante, só que mais pela esquerda. Ele vai sempre da esquerda para o meio e sempre se combinando com a Arrascaeta, que faz o contrário, né, que vai do meio para a esquerda. Os dois jogos contra o Vélez Sarsfield pela semifinal da Libertadores e também o confronto fora de casa pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, a gente consegue ver muito bem várias situações em que ele se combina com a Arrascaeta nessa movimentação de dentro para fora, de fora para dentro. Essa formação e esse movimento não é exatamente o mesmo que fazem na seleção, mas pode muito bem ser feito entre ele e o Neymar, por exemplo, né? O Pedro fazendo a mesma coisa, né? Indo da esquerda para o meio e o Neymar fazendo esse movimento do meio para a esquerda, enfim, eles se combinando. Se o Pedro já faz barbaridades com a Arrascaeta, imagino que ele faria com o Neymar. Ainda mais com o Tite testando alguns esquemas em que ele atua sem centroavante, né? E isso vai fazer sentido depois de eu explicar, em que ele joga com o Vinícius Júnior pela esquerda, com o Neymar mais pelo meio e o Antony ou o Rafinha pela direita, né? Essa formação favorece o Neymar ter justamente esse movimento de vir buscar um pouco mais a bola, atuar entre um falso 9 e um meia central, né? Um enganche, que o pessoal lá na Argentina costuma chamar, e você colocar o Pedro na posição em que o Vinícius Júnior joga, mas mais por dentro, né, atuando justamente como centroavante e podendo modificar o jogo quando o time precisar de mais presença de área, de mais cruzamentos dentro da área, de, enfim, deslocar os zagueiros não só na base do drible, mas também na base da movimentação, na base da parede, do pivô, enfim. Bom, por essas e outras é que o Pedro foi para a seleção brasileira. A gente vai ver daqui a pouquinho se ele de fato estará na Copa do Mundo ou não, e se vai usar a camisa 9 ou não. Mas com o aumento do número de convocados para a Copa do Mundo, né, de 23 para 26, com a fase esplendorosa que ele vive no Flamengo, e principalmente com tudo isso que a gente mostrou que ele pode oferecer à seleção brasileira do Tite, podemos contar e muito com ele para ajudar a trazer o Hexa para casa. Agora me diz uma coisa, vocês acham que o Pedro deveria ser titular da seleção brasileira? Como seria a sua escalação da seleção com o Pedro no ataque? Enfim, conta pra gente aqui nos comentários. Aliás, conta o que vocês quiserem aqui nos comentários, elogios, críticas, sugestões, a gente tá super aberto aqui, é só comentar. E se você já estiver por aí, pense em dar um like aqui pro nosso vídeo, né, para fortalecer aqui o nosso trabalho. Você também pode se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito e ativar as nossas notificações para você receber vídeos e análises como essa assim em que elas são publicadas aqui no canal. Bom, meu nome é Lucas Aires, essa foi mais uma análise aqui da TV Torcedores.
Vamos ficando por aqui, até a próxima, hein? Valeu!